Boa noite a todos vocês, um bom resto de domingo. Já tivemos o nosso encontro pela manhã, a celebração da Ceia do Senhor, e estamos de volta agora para colocar aí mais uma palavra no seu coração. Mas antes, quero pedir a vocês que nos perdoem, porque nós estamos fazendo gravações dos cultos antecipadas, lógico. É uma tecnologia por detrás disso. E muitas vezes a gente chega aqui e faz algumas previsões, como eu fiz nas últimas gravações, falando com vocês sobre as datas, sobre os cultos que seriam realizados, inclusive neste mês de junho agora. Mas esse vai e vem, né, e toma decisões assim, para abrir, de repente fecha tudo. Essa quarentena já está passando dos limites para muitos, não é? Então, eu quero pedir desculpa, porque eu disse que nós estaríamos hoje com o nosso culto ainda pela internet, mas que no próximo domingo, dia 14, nós estaríamos juntos. Não vamos estar. Já foi, inclusive, colocado uma nota aí num dos nossos programas, avisando que no mês de junho, tudo acontece como tem acontecido nestes últimos 70 e poucos dias, né? Vamos transmitir os nossos cultos via internet, ok? Então eu vou me policiar agora e não vou fazer muitas previsões. Caso aconteça algumas mudanças, a gente vai tentar entrar em contato com todos, principalmente com aqueles que fazem parte do nosso grupo, do nosso trabalho. Todos estão, graças a Deus, sentindo falta da igreja. Muitos entram em contato conosco através das mídias, falando das saudades, enfim. É muito bom que isso aconteça. Mas, de qualquer forma, fica aí essa explicação. Mês de junho, nós estaremos ainda com os cultos online. Mês de julho, uma interrogação, a gente não sabe. Estaremos noticiando assim que tivermos detalhes mais precisos, ok? Mas bem-vindos ao nosso encontro, que você seja abençoado nesta noite. Vou pedir permissão também para falar um pouquinho de algo que está incomodando o meu coração, incomodou e também, eu penso, o coração de muitas pessoas que têm um sentimento com respeito até mesmo à palavra de Deus, ao relacionamento humano. Então eu vou me permitir fazer esta exposição para você, e mesmo que você esteja passando por algum tipo de problema, você sabe que a palavra de Deus é muito eficaz. Muitas vezes a gente prega sobre salvação, Deus batiza com o Espírito Santo. A gente prega sobre o Espírito Santo, Deus cura. Então, é palavra de Deus, como ele diz, nunca volta vazia, sempre produz algum resultado. Então, eu quero deixar essa explicação, porque eu preciso falar, e a temática que eu coloquei aqui neste nosso momento de reflexão é por que somos assim. Por que somos assim? O que está acontecendo com o ser humano, com o homem em sua natureza? O que está acontecendo nesse mundo que a gente chama esse mundo de Deus? Por que eu sou assim? O apóstolo Paulo, numa crise existencial, chegou a dizer: eu quero fazer o bem, mas não faço. O bem que eu quero, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, disse ele lá na sua carta aos Romanos. Então, por que nós somos assim, queridos? Por que não somos diferentes? Por que não somos aquilo que Deus desejou ao nos criar? Quando ele criou o homem, ele viu que isso era bom. Por que nós agimos de uma maneira tão estranha? Você está acompanhando pelos noticiários, tanto de rádio, televisão, enfim, na mídia, o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Atos, assim, com demonstrações, eu diria, encharcadas de ódio, de maldade, de insensibilidade, que de uma certa forma parece que dominou a alma, o coração das pessoas.
Aqui no Brasil, tivemos aí recentemente, ainda está sendo comentado, a morte de um garoto. E nos Estados Unidos, uma multidão foi às ruas protestar contra ações desumanas que tiraram a vida de outras pessoas. Que direito nós temos de atentar contra uma outra pessoa? Eu digo que o último domingo de maio, dia 31, foi um domingo, pelo menos na minha visão, muito triste, mesmo sendo o dia do Senhor, coisa que não pode acontecer. O dia do Senhor tem que ser dia de alegria, mas foi um dia muito triste, um dia tumultuado por pessoas tentando defender os seus pontos de vista, cada grupo se arvorando no direito de provocar balbúrdia, destruição, até mesmo do patrimônio, desobediência às autoridades, enfim, foi um domingo terrível. Queridos, nós estamos vivendo não apenas acuados por um vírus que insiste em continuar se multiplicando nos pulmões de milhares de pessoas, mas acima desta virose, nós estamos enfrentando um tempo, eu diria, de profundas mudanças nas nossas relações sociais. Por que nós somos assim? Me perdoem a expressão, mas o homem está se bestializando. Coisa terrível está acontecendo. Está perdendo a noção do certo e do errado. E o sentimento de irmandade, de fraternidade, de companheirismo, parece que desapareceu nestes últimos tempos. E a gente olha, nós estamos via internet, uma nova tecnologia. Graças a Deus, que seria da igreja nesse tempo se nós não tivéssemos esse meio de comunicação com você? Como seria? Mas o interessante é que essa nova tecnologia, que veio para ser uma ajuda, um meio de facilitar a vida, ela tornou-se uma arma poderosa e uma arma de destruição da moral, da ética, do respeito, da cidadania. Está sendo usada de uma forma errada. As redes sociais, e você sabe disso, estão sendo usadas mais para informar coisas ruins, tanto é que há até aí um processo correndo sobre as fake news, né? Então, as redes estão sendo usadas não mais com o objetivo para os quais elas foram criadas, estreitar relações, manter as pessoas informadas. Não, pelo contrário. O seu uso deixou de ser positivo e tornou-se um instrumento, até eu diria, perigoso. Um instrumento, né? Um meio de despir a honra, de desvirtuar a verdade. Eu me lembro de uma citação feita pelo Dr. Augusto Cury, muito conhecido no meio evangélico, inclusive. Ele escreveu um livro, Treinando a Emoção, e nesse livro ele diz assim: a mente humana não estava preparada para o excesso de estimulação psíquica gerada pelo mundo moderno. Produzimos, diz ele, uma grande armadilha e nós mesmos caímos nela. Eu não sei se você assistiu mais uma cena, né? Uma reportagem bizarra de um homem que estava sendo acusado de maltratar a esposa, e a polícia foi chamada. E quando se aproximou da casa, o homem começou a gritar, a desrespeitar aquela autoridade policial, né, dizendo: você não pode nem pisar na minha calçada. Por que o mundo está assim? Parece que ele encurtou. Já não há muito espaço para a gente caminhar lá ao lado da outra pessoa. Queridos, nestes tempos, nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Precisamos recordar os preciosos ensinos de Jesus,
que deixou registrado essas verdades que ainda hoje libertam o homem. Está na hora de voltarmos a decorar, a recitar, a repetir, a reler o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, as práticas que faz da vida do homem uma vida diferente. São ensinos preciosos. E dentre estes muitos ensinos, eu gostaria de ressaltar um, que para mim tem uma relevância muito grande nestes tempos que nós estamos vivendo. E esse ensino está embasado, eu diria, na prática da aceitação, do acolhimento, do aceitar o outro do jeito que ele é. Não tente mudar o outro, mude-se a si mesmo. O processo é esse, é como começar a mudar a nossa própria vida para tentar mudar o mundo. O apóstolo Paulo, numa das suas cartas, lá em Efésios, ele deu uma sugestão, um pedido, ele fez um clamor. Ele diz assim: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Ora, se a recomendação é para sermos imitadores de Deus, de Cristo, nós temos que agir como eles agem, como Deus age, como Cristo age, como o Espírito Santo age. Jesus, nos diz a palavra, nunca fez acepção de pessoas, nunca diferenciou, nunca, as pessoas pela sua posição de crença, pelo seu status social, pela moral. Não, nunca fez acepção. Sempre procurou diminuir a distância que os separava das outras pessoas. Sempre. Nada, mas nada o impedia de buscar uma aproximação. O alvo do Senhor, e deve ser o nosso, era diminuir as diferenças existentes entre a sua visão espiritual, diminuir as diferenças entre os nossos conceitos, enfim. A razão maior de Jesus era criar uma aproximação com todos aqueles que cruzavam o seu caminho. Então, fica aí, porque nós não imitamos. Sede imitadores de Cristo. Porque somos assim, queridos, tão distantes do amor, do perdão, da compreensão, do companheirismo, da amizade. Por quê? Em nossos dias, esta forma de viver, infelizmente, parece não existir. E hoje, com essa tecnologia que parece que encurtou o mundo, que rompeu com as barreiras geográficas, você sentado na sua sala, você pode saber o que está acontecendo na China, nos outros países, na Europa, enfim, em qualquer parte do mundo. Nós estamos, com essa tecnologia, vivendo mais separados uns dos outros. Ninguém pisa na minha calçada, é minha calçada. E se você for criterioso neste ponto, você vai ver que até mesmo dentro dos lares há uma grande desigualdade, dentro de casa. Nem todos têm o mesmo objetivo de construir, de fortalecer, de manter relações duráveis. Não, não. Mas eu preciso dizer que esse tempo tão complicado não é produto do nosso tempo. Não. Já na primeira família, nós encontramos uma incompatibilidade entre dois irmãos. Num mundo assim tão pequeno, diminuto, não houve espaço para dois irmãos conviverem. Então isso já vem de longe. Na própria casa de Abraão, o pai da fé, o clima também não era, vamos dizer assim, dos melhores. Por quê? Porque havia uma incompatibilidade, um ciúme entre Sara e Agar. Na casa de Eucana, existia uma guerra entre
Ana e Penina, esposas de Elcana. Então você percebe que em quase todos os grupos, até mesmo no Novo Testamento, a gente já repete isso tantas vezes, Paulo faz um clamor, ele diz assim, eu rogo, lá em Filipenses 4:2, eu rogo para você, Evódia, e também para você, Sintique, que vivam em harmonia, disse ele. A gente não sabe o que estava acontecendo, mas Paulo faz um clamor. Então, com tudo isso, eu gostaria de conversar com você sobre como Jesus lidou com muitas pessoas, mas vamos focar com uma pessoa diferente. Uma pessoa diferente do seu grupo. Um homem que pertencia a uma outra casta. Como é que ele lidou com essa situação? O texto que eu li foi Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Veja, entrando Jesus em Cafarnaum, que era a sua cidade, a cidade que ele escolheu para morar, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E o centurião disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus prontamente, veja, disse, eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. Jesus entra nessa cidade, é procurado por um centurião romano. Um centurião que era gentio, que não pertencia ao grupo judaico. Jesus era judeu, ele era gentio. A mesma situação entre os samaritanos e os judeus. E na época, querido, havia uma grande diferença, mas uma grande diferença entre ser um judeu e um gentio. Eram dois grupos bem distintos, bem diferentes em quase todas as suas práticas, tanto sociais quanto religiosas. Mas mesmo assim, Jesus abriu espaços para acolher um centurião romano. Eu me lembro do que aconteceu, deixe eu fazer aqui um introito aqui, introduzir um outro exemplo. Eu me lembro quando Pedro foi chamado por Cornélio para que fosse até a sua casa. Cornélio era um gentio e também era um centurião. E um dia Cornélio, veja, sendo quem ele era, um gentio e um centurião, tem uma visão de Deus. E recebe uma ordem para que chamasse Pedro, para que Pedro viesse até a sua casa para falar. E quando Pedro chega, veja que coisa interessante. Está escrito lá em Atos capítulo 10, verso 27. Pedro chega e começa a entabular uma conversa, um diálogo com ele. O texto nos diz, conversando com ele, com Cornélio, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse, veja o que disse Pedro, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo, disse Pedro. Ele entra na casa do Cornélio e quase que ofende as pessoas que ali estão. Olha, eu sou judeu, e vocês sabem que um judeu não pode conversar com um gentio, muito menos visitá-lo. É contra a nossa lei. Pois é, Jesus desfez esta barreira ao atender o apelo do centurião romano. Assim como Pedro teve uma visão, eles conhecem a história, veio um lençol descendo dos céus, com muitos animais impuros, e Deus manda Pedro comer, Pedro reage. Deus estava querendo mostrar que ele não faz acepção de pessoas. Então, queridos, por isso Jesus, ao ouvir o apelo do centurião, não ofereceu nenhuma dificuldade. Prontamente ele disse, eu irei curá-lo.
E eu penso que a resposta do Senhor deve, de uma certa forma, ter surpreendido o centurião. Tanto é que ele tentou explicar quem ele era, o que ele fazia, como ele lidava, como ele tratava com os seus subordinados. Tudo isso está no texto. E esta atitude desse homem provocou, diz-nos a palavra, uma admiração no coração de Jesus. Ao ouvir isto, versículo 10, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Ninguém. Ouça isso. Muitas vezes somos surpreendidos com pessoas que pertencem a um outro grupo diferente do nosso, que não são membros da nossa igreja, mas que demonstram uma fé superior, até mesmo a comparada à nossa. Pessoa diferente, de um outro clã, de uma outra, enfim, categoria, de um outro status, mas muitas vezes essas pessoas demonstram uma qualidade de fé superior à nossa, que somos, entre aspas, crentes. Então, queridos, por isso é importante olhar o outro com este sentimento que eu estou tentando colocar no seu coração, de aproximação, mesmo que ele ou ela seja um outro diferente, seja de um outro partido, seja de um outro clube, seja de uma outra cultura, mesmo que ele ou ela não goste das mesmas coisas que você gosta. Ouça, o grande segredo da vida espiritual é este, é saber conviver com as diferenças. A diferença nos completa. Já tenho citado aqui este filósofo Mário Sérgio Cortella. Ele escreveu um livro, Nós Não Nascemos Prontos. Não, estamos num processo de formação. E essa formação não depende apenas de mim. Sim, mas também daqueles que me acompanham nessa jornada. Não depende só de nós, precisamos uns dos outros. No livro de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, livro que eu li quando era jovem. Eu já fui jovem. Quando eu li este livro, eu fiquei muito impactado. E há uma situação muito interessante nele, que diz assim: se somos diferentes, é fatal que estejamos sós. Dizendo o seguinte, as diferenças nos separam. Se somos diferentes, se abrigamos as diferenças no nosso espírito, no nosso coração, é fatal que nós estejamos sós. Um outro pensador na mesma linha disse: o homem sozinho, disse ele, está sempre em má companhia. O homem sozinho está sempre em má companhia. Então, perceba, as diferenças não podem nos fazer diferentes. Eu não sou igual a você. Você não é igual a mim. Eu não sou tão lindo quanto você. Mas você não é tão lindo quanto eu. Somos diferentes. Somos. Mas essas diferenças não podem nos fazer diferentes. Enquanto nós mantermos este tipo de posicionamento, como eu estou dizendo, porque somos assim, as coisas não vão funcionar. Não vão funcionar. Nós estamos, de uma certa forma, alimentando, e insistimos em alimentar essas desigualdades, estes contrastes, essas alteridades. Por quê? Por que criamos barreiras quando o outro não aprecia a cor que eu aprecio? Por que você não é torcedor do Corinthians? Ou por que você não é torcedor do Ibis? Você sabe que o Ibis, um time de futebol lá da cidade paulista, no estado de Pernambuco, foi considerado o pior time do mundo. No entanto, muitas pessoas torcem pelo Ibis. A gente pode criticar? Não, queridos. O Ibis não é o Corinthians.
mas aqueles que torcem faz parte do mesmo mundo que eu. Veja, quando nós alimentamos as diferenças, nós empobrecemos a nossa vida, pode ter certeza, em todos os aspectos. Nós perdemos a capacidade de alcançar a felicidade, o prazer, o amar, o sorrir. Não, 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 você não pode amar sozinho. Isso é egoísmo. Você não pode nem sorrir sozinho. Até sorrir sozinho é algo estranho. Se você vê uma pessoa sorrindo sozinha, né, coitado, está um pouquinho aí alterado na sua capacidade mental, né? O que eu estou propondo, através da palavra de Deus, é que não criemos barreiras, não levantemos muros entre nós que possam impedir uma relação amigável, uma relação produtiva, uma relação construtiva. É isso que eu estou propondo. A sociedade, a nossa sociedade moderna, infelizmente está caminhando para um isolamento que será mais prejudicial do que esta quarentena que nós estamos enfrentando já há alguns meses. Jesus, na sua oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, ele disse: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. E disse mais: e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Ora, se eu quero estar ao lado de Jesus, e se você quer estar ao lado de Jesus, nós não podemos ser diferentes. Ou não podemos permitir que as diferenças nos afastem. Nós vamos conviver com Ele, queridos. Um dia nós estaremos com Ele nos céus. Então nós estamos vivendo um período tão estranho, tão conturbado, tão agitado, que isso tem atrapalhado até mesmo as soluções que estão buscando com respeito a esta pandemia. A minha oração é que o Senhor nos ajude a manter as portas do coração sempre abertas, sempre prontas a receber todos os diferentes que desejarem caminhar conosco. Este homem recebeu um elogio de Jesus. Quando faz essa demonstração de fé, Jesus diz assim: digo-lhes a verdade, falando aos seus discípulos, não encontrei em Israel ninguém. Veja, ele convivia com um grupo que era grande, não apenas os 12, mas um grupo que já havia sido alcançado pela mensagem do reino. Mas ele dizia: eu nunca encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Com tamanha fé. Então nós precisamos encurtar as distâncias. Eu senti muito incomodado com estas manifestações, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, que já está correndo há mais de 10 dias. É muito complicado isso. E a igreja não pode ceder espaços para que essas diferenças separem. Se você não é do meu partido, não é do meu clube, não é do meu clã, querido, você faz parte da mesma família espiritual que eu. Vamos deixar isso de lado. Isso não constrói, isso não edifica, isso não fortalece. Vamos dar as mãos mesmo distantes, né? Uns dos outros no contexto geográfico, mas isso vai acabar. Algumas coisas vão ficar, a gente sabe. A pandemia veio para ficar. Mas vamos tentar manter um espírito mais aberto, mais caloroso, mais pacífico, mais saturado de amizade, de compreensão. Nós não somos donos da verdade. Ninguém é dono da verdade. Nós não estamos aqui para defender, não, queridos. Nós estamos aqui para compartilhar com vocês estas palavras tão maravilhosas que nós encontramos na palavra de Deus. Eu poderia usar muitos exemplos em que Jesus se aproximou de prostitutas, de pecadores, comeu na casa de pecadores, criou ali até uma certa expectativa no coração, como ele está comendo na casa de um pecador. Jesus não fez e não faz acepção de pessoas.
Abrace aquele que parece diferente de você. Abrace. Ele faz parte do mesmo projeto de Deus. Eu vim para salvar os pecadores. E nós estamos incluídos neste grupo de pecadores, como Paulo disse, eu sou o principal, o chefe deles. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça o seu coração, que Deus quebre todas as barreiras existentes entre você e as demais pessoas. Faça a sua parte. Fazendo eu a minha, daqui a pouco o nosso mundo vai ser um mundo diferente. E nós podemos caminhar pelas avenidas paulistas da vida sem animosidade, sem crises, sem violências. Podemos passear pelas ruas de Washington, de Manhattan, sem nenhum problema. Podemos caminhar rumo aos céus, que é o nosso destino final, sempre sabendo que vivemos aqui na terra com aquele sentimento que Jesus plantou no nosso coração. Amai-vos uns aos outros. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos nós. Vamos fazer uma oração. Pai querido, em nome de Jesus, eu abri o meu coração nesta noite, tentando, Pai, aliviar um pouco essa tensão que nós estamos vivendo ao redor do mundo. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. Que a tua igreja se erga, se levante em orações, em jejuns, em busca, Pai, de uma harmonia. Abençoa todos nós. Se nós fizermos a nossa parte, com certeza o mundo será melhor. Eu oro, eu abençoo, eu entrego todos em tuas mãos, inclusive os que estão sofrendo enfermidades, outras que estão passando por situações complicadas na vida de trabalho. Eu peço uma bênção especial, Pai, para que tudo isso venha a ser, ó Deus, transformado, mudado, e que reine paz no coração de todos. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos terminando mais um encontro, terminando aí mais uma semana, ou iniciando, né, mais uma semana, hoje domingo. Lembrando que quarta-feira, através da internet, online, nós estaremos pregando a palavra de Deus. E domingo próximo, dia 14, 10 da manhã, e também neste horário, 19 horas, estaremos através da internet, trazendo a palavra de Deus. Lembrando a você, é muito importante que você se inscreva no canal, porque isso vai possibilitar a divulgação maior. O nosso alvo não é só falar a um grupo pequeno, mas alcançar mais e mais pessoas com a palavra de Deus. E uma outra coisa, procure assistir, ver estas reuniões online no horário. Quartas-feiras, 20 horas, pare tudo. Senta na sua... Não, eu vou ver mais tarde. Não. Sinta-se como você estivesse na igreja. Não, eu estou agora na igreja do Senhor. Então, sente lá e ouça a mensagem. Domingo, 10 da manhã, acorde cedo, tome café rápido. Não precisa colocar batom, pentear cabelo, botar, brilhantina no cabelo. Não, sente lá, eu vou assistir a mensagem. 10 horas. Nós estamos pregando no máximo aqui 30 minutos, 35 minutos, fora os anúncios aí. É um tempo curtinho, pois você vai viver o seu domingo. Mas procure assistir no horário. Isso ajuda muito a nós e ajuda muito a você, ok? Então, até novamente nos encontrarmos. Uma boa noite para você, uma boa semana, e que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Amém.